aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo projeto que a gente está realizando aqui. A gente está começando mais um Talks. A gente aproveitou esse momento de pandemia para reunir um time altamente técnico para a gente conversar sobre os principais assuntos e desafios da área. Mas não só por causa do corona, a gente vai estar sempre trazendo essas novidades para vocês. Eu chamo João Paulo, sou professor aqui da Universidade Tangerina. A gente já deve ter conversado alguma vez sobre algum problema de gestão de pessoas, ou na universidade, ou no webinar. Então, como a gente está aqui no Tangerino, todos os três fazemos parte dessa equipe. A gente está hoje com o jurídico do Tangerino, que é o Leandro, e com o cara mais técnico, o cara que sabe tudo do nosso sistema, inclusive também estudante de Direito, o Simão, que com certeza você já deve ter visto a fotinha dele em algum e-mail aí, para a gente conversar sobre os principais desafios que a gente está passando na redução de jornada. A gente vai passar para vocês uma visão do dia a dia, uma visão do sistema e uma visão jurídica, para não ter nenhuma dúvida sobre esse assunto. Lembrando que, igual eu falei, a gente vai fazer uma breve apresentação. Todo mundo aqui é do grupo Tangerino e todo mundo aqui veste a camisa do Tangerino também. Então eu vou passar para o Simão começar. E aí, Simão, dá um oi aí pro pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Simão, sou coordenador de CS do Tangerino hoje. Vou estar aqui com o pessoal aí para a gente esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que pintam no nosso dia a dia, né? Dentro do Tangerino, a gente acompanha o DP de mais de 3.600 empresas do Brasil hoje. Então, assim, vamos estar discutindo alguns assuntos muito interessantes aí. Então, bacana. A gente tem um time completo aqui. Então a gente vai passar para o nosso goleirão, o Leandro. O Leandro vai se apresentar e já vai iniciar a jogada e vai falar um pouquinho do que ele está vendo nessa possibilidade de redução de jornada que a gente está enfrentando. Vai lá, Leandro. Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Caseiro, eu sou advogado e trabalho com o Tangerino. O Tangerino é um grande parceiro nosso da CCSJ. E hoje a gente vai falar aqui sobre redução de jornada de trabalho, com essa questão da pandemia, né, do Covid-19. E na minha parte, como eu vou falar sobre os aspectos legais, os aspectos jurídicos, né, então eu vou começar falando da medida provisória 936 de 2020, e é uma das medidas que o governo vem adotando para poder, né, tentar sanear, tentar preservar o número máximo de empregos, de alguma maneira evitar um caos maior, né? Nessa parte, essa MP, eu vou chamar a medida provisória de MP, e nessa parte, essa MP ela trata de duas questões, tanto da redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário e também da suspensão, só que o nosso vídeo hoje é só sobre redução. Então, é o seguinte, em primeiro ponto, essa medida, ela destaca 3 alíquotas para possível redução, tá? Que é a alíquota de 25%, 50% e 75%. E é importante falar que essas alíquotas, elas são estabelecidas de maneira fixa, né? São percentuais onde não é recomendável você fazer 73%, 32%, porque o governo está se preparando para esse tipo de coisa e se preparou para esse tipo de alíquota. Então, o correto para se adequar à medida é pegar só essas alíquotas específicas. Então, já que você está falando de redução de jornada, redução de salário e suspensão, eu não quero que você nem comentar sobre salário. Eu quero que você comente para mim primeiro sobre a redução da jornada. Eu tenho uma grande dúvida. Por exemplo, eu trabalho na administrativa, eu tenho uma empresa que trabalha exclusivamente com produção, uma consultora, por exemplo. Eu posso criar para diferentes ramos da empresa, por exemplo, administrativa e produção, uma redução diferente, ou tem que ser padronizada para a empresa inteira? E, para te colocar na fogueira, se eu estou dentro do meu setor lá, eu sou o cara do setor, e eu tenho uns 2 lá que só dormem, será que a empresa pode tratar, por exemplo, o mais importante do setor, ou o que produz mais, de forma diferente daqueles outros 2? Ou o setor, pelo menos esse setor, tem que ser padronizado para toda a equipe? Responde aí para mim, Leandro, por favor. João, excelente pergunta, né? Porque quando a gente vê a medida provisória, ela não é tão, em alguns pontos ela não é tão clara, mas nesse ponto em específico, eu entendo particularmente que o ideal é você aplicar para setores específicos, né? Você pode aplicar para a empresa inteira, não há problema nisso, mas se você for fazer
diferenciais entre setores, claro, tem um setor que é mais essencial para a empresa, tem outros que você consegue paralisar de uma determinada maneira, mas nesse caso, o ideal realmente é você evitar colocar pessoas iguais, pessoas que estão na mesma posição em níveis diferentes, tá? Não vi até aí se isso é individual do trabalhador, mas eu entendo que o ideal é para você não criar diferença entre iguais, semelhantes, você colocar por setor ou por área, né? Entendi. Não arrumar sarna para coçar, né, Leandro? Mas, tipo assim, falando nisso, em arrumar sarna para coçar, a gente tem que ter sempre uma relação bem transparente, né, entre o empregado e o empregador, não só nessa parte que a gente está enfrentando, mas numa constante. E isso é uma política nossa, né, do nosso software, né, o Simão, sobre a gente, no nosso controle de ponto, fazer sempre uma relação transparente. Como que a gente consegue fazer isso no próprio Tangerino, fazer essa troca, essa redução de jornada? Tem jeito ou a gente tem que fazer um paralelo? Não, muito tranquilo, João, até por sinal. Assim, o Tangerino hoje ele tem muitas possibilidades de flexibilização, né? Então, questão de escala, questão de jornada de trabalho, é bem tranquilo. Bastaria a gente o cliente estar acessando o software, né? E assim, em cima disso ele conseguiria cadastrar uma escala com um percentual que fosse necessário, com a redução de 25%, 50% ou de 75%, entendeu? Assim, agora o que pode ser mais burocrático em si, né, é a empresa como está aplicando esse tipo de desconto em cima de cada colaborador, de cada setor, como o próprio Leandro disse. Então, assim, você que vive esse dia a dia e tem uma experiência muito vasta em cima disso, como que as empresas vão fazer essa transição, João, até de diminuição de jornada em si? Olha, é bacana, Simão. Tipo assim, ter uma ferramenta e ter uma questão jurídica sempre do lado é importante, pessoal, mas como no dia a dia da empresa, a gente tem que pensar que a empresa não pode parar. E isso não é uma visão pensando no empresário ou pensando só em produção. É uma visão global. Por quê? A partir do momento que a empresa continua a produzir, ela também consegue manter seus funcionários. Ao mesmo tempo, os funcionários conseguem manter o seu custo de vida. Então, né, não vai sofrer o velhinho da padaria, todo mundo vai continuar igual. Mas isso é um mundo perfeito que a gente não está enfrentando agora. A dica que eu posso dar é o seguinte: a gente tem que lembrar, primeiro, de saber o valor de uma hora de um funcionário. A gente não consegue fazer uma avaliação sem ter o entendimento que não é simplesmente o número nem o tamanho do salário que faz ele ser uma pessoa cara, um setor caro, perante outro. O cara ganha 10 mil reais. Então, ele é um custo elevado para a minha empresa perante aquele que ganha 1.000, por exemplo. É aí que a gente tem que mudar um pouquinho a caixa, sabe, Simão? Porque a gente tem que raciocinar na entrega que esse funcionário traz para a empresa. Quando eu falo entrega, não é cumprir nossas obrigações que a gente é contratado, não, porque isso é obrigação. Meu pai sempre falava, se você não fez mais que sua obrigação. Eu estou falando, por exemplo, se eu tenho um funcionário que ele tem um salário de 10 mil reais e a jornada dele, ele trabalha às 8 horas normais, a gente vai até entrar nisso daqui a pouco, e eu percebo que ao fim do mês a empresa tem um retorno de 11 mil reais, 12 mil reais, não importa. Se foi acima do salário dele, ele não é caro para mim, porque ele, querendo ou não, se paga. Mas agora, quando a gente tem aqueles funcionários que não devolvem nem o próprio investimento que a empresa faz neles, a gente acaba ele ser um cara caro. Então, quando eu falo redução de jornada para este momento, a gente tem que pensar quais funcionários que eu vou ter que fazer, que manter, quais setores são primordiais para que meu negócio não pare. Pronto, já descobri quais que são. Eu preciso do setor A, B, C. Combinado. Lá eu tenho tantos funcionários em cada um deles. A partir disso, eu consigo fazer um dimensionamento de pessoal. Como que eu faço um dimensionamento de pessoal? A gente pega a demanda que a gente tem mais ou menos na sancionalidade, no mês que a gente está acostumado. Tudo é estatística. Você tem que saber quanto você gastou no mês passado, quanto você gastou há um ano atrás nesse mesmo mês. Mas, por exemplo, na época do corona, é melhor você pegar o mês para trás, né, que já foi mais parado, e ver, olha, eu tenho tanta demanda, eu tenho tantos funcionários fazendo tal jornada. Você faz aquela conta de padeiro lá, divide a produtividade pela jornada, que aí você sabe o quanto é necessário para você entregar aquilo. Mas, lembrando,
A gente vai entrar também em dimensionamento posteriormente, mas o essencial nesse momento é o que a empresa consegue pagar, né? O que a empresa tem de prospecção, o tamanho da demanda que ela tem e a quantidade de funcionários, porque também a partir do momento que eu tenho 20 funcionários, eu quero os 20 funcionários, mas será que a gente vai conseguir pagar esses 20? Será que não é uma hora de tirar o pé do acelerador e esperar mais um pouquinho? E fazendo esse raciocínio, Leandro, eu queria que você me explicasse a diferença até do que o Simão contou, dessa redução de 25, 50 e 75, só para o pessoal entender. E antes de você me falar isso, você me falou de medida provisória e eu estou conversando aqui com dois caras craques do direito. Mas às vezes eu fico na dúvida, o pessoal que está assistindo também pode ficar. Medida provisória tem o mesmo peso de uma lei, por exemplo? Pode aí, Leandro. Então, João, sim. Ela é uma forma que o executivo tem para medidas urgentes, né, de alguma maneira, serem implantadas, e ela tem eficácia imediata e é a eficácia de uma lei até ela ser revogada ou perder o tempo que o Planalto tem para poder, vamos botar assim, validá-la, né? Mas com relação aos percentuais, é exatamente isso. O ideal é eles serem fixo exatamente esse percentual, 25, 50 e 75%, porque é o que o governo planejou e na hora de você de receber o benefício, pleitear isso para o governo, ele já vai ter isso de uma maneira engatilhada para poder cumprir a parte dele. Então, Leandro, quer dizer que essa jornada que foi reduzida, o funcionário vai ter problema no salário dele? É isso que eu estou entendendo? Ou quer dizer que o governo vai dar um complemento? Então, o governo ele vai dar um complemento. O que acontece é o seguinte, esse complemento ele é baseado no auxílio-desemprego que aquele funcionário teria direito. Então, vamos colocar a seguinte situação, do funcionário que você colocou que receberia R$10 mil, né? Se eu reduzir a jornada dele em 50%, ele vai passar a receber pela empresa R$5 mil, correto? Só que quando você coloca a base do auxílio-desemprego para outra parte do salário, o auxílio-desemprego dessa pessoa ele tem um teto, né? E ele só vai até R$1.800 aproximadamente. 1.800 e pouco, alguma coisa assim. Uhum. E quando você coloca essa proporcionalidade nessa base, isso cria uma certa desproporção. Então, a metade de 1.800 seria R$900, esse funcionário ele ganharia, no final das contas, R$5.900. 5 mil do empregador e R$900 do governo. Ah, entendi. Bom saber, porque eu estava com essa dúvida que era o restante do salário. Então não é, né? Tem que seguir essa medida. É do seguro-desemprego, se eu não me engano, né? A base do auxílio. Isso, seguro-desemprego. Seria como se o governo conseguisse pagar, né? Mas entraram com essa ideia de a base do auxílio-desemprego. E aí cria tipo de situação. Ah, bacana. Então, Simão, então isso é até importante, dá até para fazer um gancho legal, porque isso aí vai ser um problema que os sistemas de folha de pagamento vão enfrentar para fazer o complemento, né? Não tem nada a ver com a gente, né? É isso mesmo. Na verdade, assim, o Tangerino em si, ele controla a jornada do colaborador, né? E a questão já de pecúnia, de pagamento, já estaria mais abrangindo o pessoal que trabalha com folhas de pagamento. E aí o pessoal de folha de pagamento tem que fazer essa adequação lá nas próprias configurações do software deles, né? Tendo em vista que o software normalmente ele já vem ali com o salário em si, quais que são os descontos, e o que advém da folha de ponto para o sistema de folha de pagamento, na verdade é só o que o colaborador faz fora da normalidade, que seria faltar, atrasos, hora extras, dentro desse mundo de ideias mesmo, né? Os fatos geradores, né? Isso, é o que ele faz fora do comum na jornada dele, fora do que está previsto. Ah, bacana. Ô, Leandro, deixa eu te aproveitar para perguntar também, eu tô meio fazendo um advogado diabo aqui, porque eu quero que todo mundo saia daqui craque nesse assunto. Por exemplo, eu fiz a redução, aí eu optei fazer 50%. E aí tem um período de tempo que eu posso seguir essa redução? Até quanto tempo eu posso manter essa redução para o governo completar igual você ensinou para gente? E se tem um período de tempo,
Após isso, eu ganho alguma certa estabilidade como empregado ou não? Ou é só para passar o corona? Não, essa medida ela é válida, a redução, no caso, ela é válida por até 90 dias, né? E enquanto a pandemia durar. Então, é 90 dias ou enquanto a pandemia durar. Mais do que isso, realmente, pela medida provisória, não há essa previsão. Com relação a essa redução de 50%, desculpa, João, pergunta de novo essa parte de 50%. Por exemplo, aí eu tive uma redução de 50%, né, da minha jornada. Então você concorda comigo que eu, querendo ou não, eu acabei recebendo menos se eu fosse aquele funcionário que ganhava 10 mil. Não sou, mas poderia ser, tá? A dica aí para quem tá escutando. Então o que acontece? Ele fez a redução. Como eu tive, a empresa optou porque para minha vaga, para minha função ter essa redução, após passar esses 90 dias que eu tenho, né, que a medida provisória tem direito emergencial, eu ganho alguma estabilidade por isso? Esse valor volta para mim em algum momento ou eu perdi? Não, na verdade, você tem uma estabilidade enquanto você estiver nesse período de redução de salário, né? O que acontece é o seguinte, como a base do auxílio-desemprego, você não vai estar tirando do seu auxílio-desemprego caso você venha ficar desempregado. Isso é um valor que vai ser colocado ali na sua conta e não vai alterar em nada para você realmente. Ele só vai ser usado como uma base de cálculo. Ah, então beleza. Simão, então deixa eu te fazer uma outra pergunta. E você tem sentido alguma dificuldade no setor? Assim, quando eu falo setor, não é o seu setor, não. Você está sentindo uma dificuldade, assim, com esse processo de folha de pagamento, pós essa medida provisória? Tipo assim, que você acha que deu mais dúvidas, assim? Não, a quantidade de dúvidas em si aumentou, né? Por ser um fato novo. Mas a forma de contornar essa situação dentro do sistema é bem simples, como eu já havia dito, o Tangerina é bem flexível, né? Então a questão de estar contornando essa diminuição, essa diminuição de jornada foi bem tranquila dentro da plataforma. Agora eu tinha uma pergunta para fazer para o Leandro. Leandro, quando a gente falou aí da redução de 50% em si e que o colaborador ele recebe aí esse auxílio do governo de 50% da base do seguro-desemprego. Quando a redução é de 25% ou de 75%, o auxílio que vem da base de seguro-desemprego também é nessa proporção de 75% ou 25%, ou em qualquer situação é 50%? Não. De acordo com a redução feita para o empregado. Então, se ele tem uma redução de salário de jornada de 25%, o governo ele vai dar o equivalente a 25% do auxílio-desemprego que ele teria direito. E assim também com 75%. Não entendi. Muito obrigado. Então, beleza. Agora vai ser bacana. Vou botar fogo no parquinho. Vou dar um exemplo. Eu coloquei o Simão. Eu como eu ponho os exemplos, eu me coloco como o chefe da empresa, né? Então, por exemplo, eu coloquei o Simão com uma redução de jornada de 50%. E aí, só que nesse período, nesses 3 meses, Leandro, eu resolvi mandar ele embora. Eu falei assim, ô Simão, cansei, velho. Tchau. Aí, fui mandar ele embora. E ele falou, pô, mas eu tô no período de redução, eu tenho certa estabilidade. Eu vou ter que pagar a rescisão dele. Beleza. Mas além da rescisão, provavelmente eu vou ter que pagar uma multa, não vou? Como é que funciona essa multa? Tem a ver com esses 50%? Então, João, esses percentuais que tem na MP, é bom dizer que eles são percentuais que o governo colocou, seria interessante segui-los, né? 25, 50, 75. E quando eu faço a redução, e nesse período em que o trabalhador ele tem essa estabilidade, né, durante esse período de redução, caso ele venha a ser demitido, e é lógico que isso pode acontecer, né, enfim, mas se ele for demitido sem justa causa, o empregador, além de pagar as verbas que são devidas ao empregado, as verbas rescisórias, ele ainda vai ter que pagar uma multa, né? E aí, olhando lá, seria até interessante quem está vendo a gente dar uma olhada no artigo 10 da ANP, olhar esses percentuais para ver o quanto corresponde o valor. Então, por exemplo, se houver essa demissão e a redução tiver sido de 25% a 50%, né, o empregador vai ter que pagar o equivalente a 50% do salário do empregado.
Se for de 50 a 75, ele vai ter que pagar o equivalente a 75% e aí até a pagar 100% do salário do empregado como uma multa extra, né, dessa questão aí. E é importante falar que essas 3 porcentagens, elas são importantes porque o governo meio que se planeja para isso, né? E também existe a possibilidade de 100%, mas aí 100% não é redução, seria suspensão do contrato de trabalho. E a gente já entraria no outro cenário, mas acho que é até importante o Simão falar também como isso acontece no sistema, para a gente ter uma ideia, né? Sim, sim. No Tangerino em si, é bem simples fazer essa suspensão de contrato. A gente tem 2 possibilidades. A primeira seria o empregador, né, o administrador do sistema. Ele está criando um motivo de ajuste dentro do sistema, que é uma forma de justificar uma ausência, qualquer coisa em torno disso, e está lançando para o colaborador naquele tempo pré-determinado da suspensão ou indeterminado da suspensão de contrato de trabalho. E a outra opção seria a própria demissão do colaborador dentro da plataforma e depois está fazendo a readmissão dele, tendo todos os dados anteriores preservados, né, onde o empregador não teria perdido nenhuma informação do funcionário dele naquele período que ele ficou com o contrato suspenso. Pessoal, lembrando que isso tudo também, quando a gente está falando de rescisão, né, de verbas trabalhistas, a gente está falando sobre FGTS. Lá na outra medida provisória, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá, Leandro? Também tem uma questão sobre o parcelamento do FGTS nesse momento de crise, inclusive que você pode parcelar os próximas guias de FGTS, mas isso também se remete à multa, né? Então, para ficar bem legal, para ficar bem claro para vocês, aqui na descrição do nosso vídeo vai ter o link tanto da medida provisória 927 quanto da medida provisória 935 sobre redução de jornada de trabalho. Pessoal, então a gente chega assim ao fim do nosso primeiro vídeo. Eu acho que a gente não precisa nem chamar de vídeo, né? Eu posso falar uma aula, uma consultoria com uma equipe tão bacana que nem esses dois estão aqui. Então eu vou falar, Leandro, você quer falar mais alguma coisa antes de despedir? Aproveita e já faça seu fechamento aí. Não, eu só queria agradecer mesmo pelo tempo de todos estarem ouvindo aqui a gente falar um pouquinho dessas medidas que estão sendo adotadas ao longo dessa pandemia, está brotando o tempo todo, cada hora a gente vai ouvindo que nasce uma medida provisória, a medida provisória ela pode ser alterada, enfim. Então, tenham muito cuidado ao adotar esse tipo de medida, sempre procurem um caminho menos gravoso, né? E, claro, se não for possível, tente o caminho mais possível para a sua empresa. E agradecer realmente só isso. Queria agradecer também a participação de todos, né? A gente teve a oportunidade de esclarecer aí vários pontos que são inerentes ao momento que estamos passando, de pandemia e tudo mais. Queria realmente só estar agradecendo aí a participação de todo mundo, o convite também, e até a próxima. Então, pessoal, eu vou dar mais uma dica boa para vocês. Aqui na descrição do nosso vídeo vai estar os 2 links da medida provisória diretamente do Planalto. Lá tem toda ela exatamente como foi escrita quando saiu pela primeira vez e passou para a gente utilizar. Agora, isso é padrão. Eu sei que você gostou dessa equipe fantástica que está aqui, tanto do Leandro quanto do Simão. Então, coloca aqui nos comentários para mim o que você tem alguma dúvida, o que você acha que seria interessante a gente até inclusive conversar mais sobre isso para te ajudar no seu dia a dia e aproveitar essa consultoria, né? Do mais, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e marcar aquele sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Tô louco para o nosso próximo programa e te espero lá.